Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai ter uma aula completa de fluxo de caixa. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e não deixe de conferir o meu curso de matemática e de matemática financeira que eu vou deixar aqui na descrição para você. Bora lá então? Gente, o que é fluxo de caixa afinal? Fluxo de caixa nada mais é do que uma série de entradas e saídas do caixa. Ou seja, são as receitas e despesas. Então, vou te dar um exemplo aqui de fluxo de caixa. Imagina que na data zero eu invista R$40.000. Então, ele saiu do meu bolso. Depois, na data 1, ele renda R$4.000. Na data 2, rendeu mais R$10. Na data 3, rendeu mais R$2. Na data 4, tive um prejuízo de R$1 e assim por diante. Essa série de pagamentos de entradas e saídas do caixa, são as receitas e despesas, são o que a gente chama de fluxo de caixa. Então, nas questões de fluxo de caixa, como a gente deve proceder? A gente vai ter, geralmente, uma parcela P, e esta parcela, se eu transferir ela para frente, eu tenho que aumentar a taxa de juro, ou seja, eu tenho que multiplicar por 1 mais I. Então, P vezes 1 mais I é a parcela transformada para a parte da frente. Do mesmo modo, eu posso passar a parcela para a parte de trás. Mas para passar para a parte de trás, ao invés de eu multiplicar por 1 mais I, eu vou dividir por 1 mais I. Então, vai ficar dividido por 1 mais I, que é igual a P dividido por 1 mais I. Perfeito? Então, para a gente resolver agora essas questões, a gente vai aqui na luzinha mágica. Bora lá resolver? Olha só, 2010, Sesgran Rio, Banco do Brasil. Uma empresa oferece a seus clientes desconto de 10% no ato, para o pagamento no ato da compra ou desconto de 5% para pagamento um mês após a compra. Para que as opções sejam indiferentes, qual é a taxa de juros mensal praticada aproximadamente? Então vejamos, a gente tem aqui, são duas situações diferentes. A primeira diz que na taxa zero, na data zero, eu vou ter 10% de desconto. Professor, ele não fala o valor do produto. Posso jogar um valor? Pode. Quando ele não disser o valor do produto, você pode jogar um valor. E qual seria esse valor? Seria o valor aí mais conveniente. O valor sugerido que eu digo a vocês é R$100. Por quê? Porque dá para fazer a conta de uma maneira bem mais rápida e bem mais fácil. Então, por exemplo, 10% de 100 é R$10. Então, 100 menos 10 dá R$90 no ato da compra. Ou ele fala desconto de 5% para pagamento um mês após a compra. Então, se o desconto for de 5%, quer dizer que ele vai pagar 95 um mês após a compra. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer ou jogar o 90 para a data 1 ou o 95 para a data 0. Eu vou jogar o 95 para a data 0, então para fazer isso eu farei o seguinte, 95 vou dividir por 1 mais I. Então 95, se eu dividir por 1 mais I, eu chego aqui aos mesmos R$90. Portanto, 95 sobre 1 mais I, elas devem ser indiferentes, portanto, seria igual a R$90. Passe esse cara multiplicando, então nós teremos 95 é igual a 90 vezes 1 mais I. Se eu fizer a multiplicação, eu obterei 90 vezes 1 dá 90. 90 vezes I dá 90I. 95 menos 90 dá 5, é igual a 90I. Passa o 90 dividindo, 5 dividido por 90 é igual a I.
Se eu pegar o 5 e dividir por 90, vai ser igual a 0,0555 e assim vai. Esta seria a taxa em questão. Ou seja, esta taxa é aproximadamente igual a 5,6%. Portanto, correspondendo à alternativa A. E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein? Vai falando para mim o que vocês estão achando e bora lá, vamos lá para mais uma questão aqui. Olha só, essa questão diz o seguinte: um banco contrata uma empresa de manutenção para um serviço no sistema de ar-condicionado. O valor do serviço ficou em R$100 mil e poderá ser pago à vista com um desconto de 20%, ou a prazo em 2 parcelas, sendo R$50 mil de entrada na assinatura do contrato e R$54 mil para um mês após a assinatura do contrato. A taxa mensal de juro cobrada pela prestadora de serviço ao banco, comparando-se o valor à vista de R$80 mil com o parcelado em 2 vezes nas condições apresentadas, é igual a... Então vamos lá. Primeira situação. A primeira situação é que na data zero o banco pague R$80 mil. Esta seria a primeira situação. Agora vem, a segunda situação é um pouquinho diferente. Na assinatura do contrato, ele tem que pagar R$50 mil, ou seja, na data zero ele paga R$50 mil e na data 1 ele deverá pagar R$54 mil, um mês após a assinatura do contrato. Então, como eu vou proceder nesse caso? Se eu descontar esta parcela aqui, de R$54 mil, chegando aos R$50 mil, as duas deverão ser iguais a R$80 mil. Então, eu poderia dizer o seguinte, que R$80 mil seria igual a R$50 mil mais R$54 mil dividido pela taxa em questão, que seria 1 mais I, que eu não sei a taxa, é exatamente isso que o autor quer. Então, passando 50 mil para o primeiro membro, eu tenho 80 mil menos 50 mil, resultará em 30 mil, é igual 54 mil, dividido por 1 mais I. Dá para a gente cancelar 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Dá para simplificar ainda mais aqui, deixa eu passar 1 mais I multiplicando, então vai ficar assim. 30 vezes 1 mais I é igual a 54. Dá para eu passar o 30 dividindo, então vai ficar assim. 1 mais I é igual a 54. Passei o 30 dividindo, portanto 54 dividido por 30. Dá para dividir aqui por 6. Então 54 por 6 dá 9, 30 por 6 dá 5. 9 dividido por 5 dá 1,8. Então é igual a 1,8. Passo 1 para o primeiro membro e é igual a 0,8. E 0,8 em porcentagem é a mesma coisa que 80 sobre 100 ou 80%, correspondendo então à alternativa D. Tudo bem, gente? E aí, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein? Vai falando aí para mim o que vocês acharam. Olha só, essa aqui, uma questão que acabou de cair no Banrisul, que diz o seguinte: um equipamento no valor de R$3.680.000 será financiado em 4 parcelas, a taxa de juro de 10% ao ano,
no regime de juros compostos. A primeira parcela no valor de 1 milhão será paga no ato da compra. E a segunda e terceira parcelas serão iguais entre si. Então, pera lá. A segunda e a terceira parcela serão iguais entre si, pagas 1 e 2 anos após a compra, respectivamente. A última parcela, no valor de 1.331.000, será paga 3 anos após a compra. Considerando os fluxos de pagamentos apresentados e a equivalência financeira no regime de juros compostos, o valor em reais de cada uma das parcelas intermediárias, segunda e terceira, será de aproximadamente, então nós temos duas situações novamente. A gente tem a primeira situação, que é o valor à vista, na data zero, de 3.680.000. Este seria o valor à vista. Só que existe a outra situação. Na outra situação, o que nós teríamos? Nós teríamos o valor... Opa, deu uma entortadinha. O valor aqui, ó, a primeira parcela paga no ato da compra no valor de 1 milhão de reais. Então, no ato da compra, 1 milhão de reais. E aí ele diz, a segunda e a terceira parcela são iguais entre si, mas ele não fala o valor. Então, o P é 1 ano após a compra e a outra parcela no valor de P, 2 anos após a compra. E, finalmente, no terceiro ano, a gente terá uma parcela de 1.331.000 reais. Então, como eu vou proceder nesse caso? Gente, as questões são bem parecidas. A forma de proceder aqui é a seguinte: eu vou descontar esta parcela aqui uma vez, dividindo por 1 mais i. Esta parcela aqui eu vou dividir 2 vezes, dividindo por 1 mais i ao quadrado. E vou dividir a terceira parcela, vou dividir por 1 mais i. Então, se eu fizer todos esses descontos, o que acontece? O 3.680.000 tem que ser igual a 1 milhão mais todas as parcelas descontadas. Então, o que eu vou escrever é exatamente isso. Então, nós teríamos que os 3.680.000 é igual a 1 milhão, 1 milhão. Mais o valor da parcela P, que eu não sei quanto que é, só que ela vai estar descontada uma vez, portanto, dividido por 1 mais i, porque eu descontei ela um único mês, mais a segunda parcela, que é P, só que ela foi descontada 2 vezes nesse 1 mais i e nesse 1 mais i. Portanto, eu vou dividir por 1 mais i ao quadrado. E, finalmente, 1.331.000, 1.331.000, eu vou dividir por 1 mais i elevado ao cubo. 1 mais i elevado ao cubo. Só que a taxa, no caso, é de 10% ao ano. Então, eu posso substituir 1 mais i por 1 mais 0,10. E 1 mais 0,10 é igual a 1,1. Então, nós teríamos o seguinte aqui, ó. Vou até passar já esse cara para cá, então vai dar 2.680.000 é igual parcela P, que é essa parcela, dividido por 1,1, mais a segunda parcela P, dividido por 1,1 ao quadrado, mais 1.331.000 dividido por 1,1 ao cubo. Ok. Se eu fizer essas contas, eu obterei o seguinte.
Aqui é 2.680.000 é igual a P dividido por 1,1 mais P dividido por 1,1 ao quadrado é 1,21 mais 1.331.000 e 1,1 ao cubo é 1,331. Então, se eu pegar esse número e dividir por 1,331, dará 1 milhão. Então, essa divisão aqui seria equivalente a 1 milhão. Este 1 milhão eu passo para cá. Então, quer dizer que este pedaço aqui morreu, tá? Já passei para lá. Então, vai dar 1.680.000. Portanto, nós teríamos 1.680.000 é igual a P sobre 1,1 mais P dividido por 1,21. Se eu multiplicar todo mundo por 1,21, para eliminar o denominador, nós teríamos o seguinte: 1,21 vezes 1.680.000, 1.680.000 é igual 1,21 dividido por 1,1 dá 1,1 P mais 1,21 por 1,21 dá o próprio P. Então, se nós fizermos essa conta, nós obteremos o seguinte: 1,21 vezes 1.680.000 é igual a 1,1P, mais, aqui não tem nada, é 1P. Então, 1P mais 1,1P é 2,1P. Passa o 2,1 dividindo, então terei 1,21 vezes 1.680.000 dividido por 2,1. Este seria o valor de P. Então, façamos as contas. 1.680.000 dividido por 2,1. Se eu dividir por 2,1, não dá para dividir, mas corta um zero, põe um zero a mais aqui. 168 dá para dividir por 21, que dá 8. 8 vezes 1, 8, para 8 nada. 8 vezes 2, 16, para 16 nada. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Portanto, resultando em 800.000. Estes 800.000 serão multiplicados por 1,21. Então, vamos lá. 1,21 vezes 800.000. Rapaz, vai ter zero aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Sobe 1. 8 vezes 1, 8 com 9. Portanto, tem duas casinhas da vírgula. Cancelo duas aqui. E eu terei 968.000. Portanto, 968.000 equivale a 970.000 aproximadamente, né, como é dito no texto. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein? Vai falando aí para mim, hein? Vai falando aí para mim, para a gente saber se a gente está acertando o conteúdo aí para você. Olha só, um cliente montou uma estratégia financeira aplicando parte do seu 13º salário sempre no início de janeiro de 2018 a 2021, conforme mostrado na tabela a seguir. Janeiro de 2018, 10.000, janeiro de 2019, 10.000, janeiro de 2020, 10.000, janeiro de 21, 10.000. A partir da orientação de um especialista, ele conseguiu obter nesse período, com essas aplicações, uma taxa de retorno de 10% ao ano, sempre na comparação com o ano anterior. Ele pretende atingir o valor total acumulado de R$ 65.000 no início de janeiro de 2023.
Considerando-se que essa taxa de retorno se mantenha, o valor mínimo em reais que esse cliente precisará depositar em janeiro de 2022 para atingir a meta em janeiro de 2023, a partir das aproximações dadas, pertence ao intervalo. Então vejamos, a gente tem aqui a seguinte situação. Em 2018, janeiro de 2018, ele vai investir R$10.000, certo? Em janeiro de 2019, ele investirá R$10.000. Em janeiro de 2020, ele vai investir R$10.000. Em janeiro de 2021, ele vai investir R$10.000. A pergunta é: qual é o mínimo que ele tem que aplicar em 22? Ele vai ter que aplicar uma quantia X para que em 2023 ele tenha um total de R$65.000. R$65.000. Então, essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as entradas aqui e vou passar lá para frente. Vou passar lá para frente multiplicando por 1 mais I. Como a taxa de retorno é de 10% ao ano, então 1 mais I seria 1 mais 10%. É a mesma coisa que 1 mais 0,10. É a mesma coisa que 1,1. Portanto, aqui nós teríamos o seguinte. Eu vou multiplicar esse cara por 1,1, 1,1, 1,1, 1,1 e 1,1. Montando a equação, então, nós teríamos o seguinte. R$65.000 é igual a X vezes 1,1 mais, aqui a gente tem 10.000 vezes 1,1, depois é 1,1 ao quadrado, né? O 10.000 multiplica por 1,1 e 1,1. Então esse 10.000 foi. Depois esse 10.000 por 1,1 ao cubo. Então mais 10.000 vezes 1,1 ao cubo. Então esse já foi. Depois 10.000 vezes 1,1 a quarta. Ixi. Então vamos lá. Mais 10.000 vezes 1,1 elevado à quarta. Então já foi. Finalmente 10.000 vezes 1,1 elevado à quinta. Então nós teríamos essa equação aqui. Então ficaria igual a 65.000 é igual a x vezes 1,1 mais 10.000 vezes 1,1 ao quadrado é 1,21. 1,21 vezes 10.000 vai dar 12.100. Mais 10.000, 1,1 ao cubo é 1,331. Vezes 10.000 dá 13.310. Mais 1,1 à quarta, não sei, mas aqui tem, é 1,464. Vezes 10.000 dá 14.640. Mais 10.000 vezes 1,1 à quinta. 1,1 à quinta é 1,611. Portanto, dará 16.110. Então, vamos somar tudo isso aqui. Então, nós teríamos o seguinte: 12.100, 13.330, 13.310, 14.640
e 16.110. Se eu fizer essa soma, vai dar 0, 4 mais 1, 5 mais 1, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sobe 1, 6, 4, 10, mais 6, 16, sobe 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar 56.160. Então, vai ficar assim. 65.000 é igual x vezes 1,1 mais a soma de tudo isso seria 56.160. Então, passa esse cara para cá subtraindo, então vai ficar 65.000, vou fazer de vermelho aqui do lado. Então vai ficar 65.000 menos 56.160. Dá 0, 10 menos 6, 4, 10 menos 2, 8, 15 menos 7, 8, dá 8.840. Então, 8.840 é igual a x vezes 1,1. Se eu passar para cá, vai dar 8.840 dividido por 1,1. Esse seria o valor de x. Então, gente, perceba que se fosse 8.800, daria 8.000. Como é 8.840, vai dar um pouquinho maior que 8.000, aproximadamente 8.036. Portanto, será o intervalo que está entre 8.000 e 8.199. Portanto, alternativa A. Tudo bem? E aí, o que vocês acharam dessa? Essa já é um pouquinho mais complicada, né? A questão caiu recentemente aí no Banrisul. Vamos fazer essa daqui agora? Isso aqui é uma questão da Caixa não. Uma questão do banco, é da Caixa sim. É uma questão da Caixa para escriturário. Olha só o que ele fala, hein? Fala o seguinte, ano 2008, Sesgran Rio, Caixa. Tabela abaixo apresenta o fluxo de caixa de um certo projeto, o valor em milhares de reais e o período aqui, né, em ano 0, 1 e 2. A taxa interna de retorno anual, então vamos pensar, a gente teria o seguinte aqui, uma situação bem estranha. Então a gente tem o 0, eu paguei 50.000 na data 0 e depois na data 1 foi 35.000 e na data 2 foi 22.000. Ele quer saber a taxa interna de retorno. Então, olha só, hein? O que acontece? Se eu dividir essas parcelas aqui, deve ser igual a 50.000. Então, nós teríamos o seguinte, 50.000 é igual a 35 sobre 1 mais i, mais 22 sobre 1 mais i ao quadrado. Se eu multiplicar tudo por 1 mais i ao quadrado, se eu multiplicar todo mundo por 1 mais i ao quadrado, eu teria o seguinte, 50 vezes 1 mais i ao quadrado é igual a 35 vezes 1 mais i mais 22. Se eu chamar o 1 mais i de m, 1 mais i de m, nós teríamos 50 m ao quadrado é igual a 35 m mais 22. Passa esses caras todos para o primeiro membro, nós obteríamos 50m quadrado menos 35m menos 22 é igual a 0. É uma equação do segundo grau
Então, a gente pode resolver por Bhaskara o discriminante 35 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 50, vezes o C, que é menos 22. O discriminante é igual 5 vezes 5, 25, 3 vezes 4, 12, então dá 1.225. Aqui vai dar 200, 200 vezes 22 dá 4.400. Então aqui vai dar 4.400 mais 1.225. Se eu continuar a conta, nós obteremos o seguinte, aqui vai dar 5.625. Então a raiz do discriminante seria igual a 75. Tá? 7 vezes 8, 56. E aqui a raiz de 25. Ótimo. Então, aqui nós teríamos a raiz do discriminante. Então, o valor de M seria igual a menos o B, ou seja, 35, mais ou menos 75, sobre 2 vezes o A. 2 vezes o A dá 100. Então, aqui a gente pode somar, vai dar 110 sobre 100, que é igual a 1,1. Só que esse valor de 1,1 corresponde ao valor de M. Então, se M é 1,1, terei o seguinte, 1 mais I é igual a 1,1, passo 1 para lá, I é igual a 0,1. Então, o I é igual a 10%, correspondendo, então, à alternativa A. Gente, a outra alternativa o I fica negativo e não vai ter sentido aí para a gente uma taxa negativa. Fechou? Gente, olha os valores dessa questão. 50 mil, depois 35 e depois 22. É da Sesgran Rio, uma questão da Caixa. Olha depois o que caiu no Banco do Brasil. Na minha opinião, essa é a questão mais desafiadora de todas. E vamos lá. Olha só. Olha só essa questão, hein, gente? Então, olha só. Ano 2015, Sesgran Rio, Banco do Brasil. Pode ver que as questões são copiadas aí da Caixa e vice-versa. Por isso que é importante a gente estudar pelas provas anteriores. Um cliente fez um investimento de 50 mil reais em um banco, no regime de juros compostos. Após 6 meses, ele resgatou 20 mil reais, deixando o restante aplicado. Após um ano, do início da operação, resgatou 36 mil reais, zerando sua posição de investimento. A taxa de semestral de juros proporcionada por esse investimento pertence a qual intervalo? Bem, a situação na qual a gente está se deparando seria a seguinte, ele investiu 50 mil reais, após um semestre ele resgatou 20 mil reais, e após um ano, ou seja, 2 semestres, ele resgatou 36 mil reais. Então, o que eu vou fazer? Se eu descontar essas taxas, dividindo essas parcelas, dividindo ela por 1 mais I, se eu dividir essas parcelas por 1 mais I, o que vai acontecer? Vai ficar igual ao anterior. Então, 50 é igual a 20 dividido por 1 mais I mais 36 dividido por 1 mais I elevado ao quadrado. Para a gente eliminar esse denominador, basta a gente multiplicar ambos os membros por 1 mais I ao quadrado. Então, caso eu faça essa multiplicação, eu obterei 50 vezes 1 mais I ao quadrado é igual a 20 vezes 1 mais I mais 36. Passando todo mundo para o primeiro membro, nós obteremos 50 vezes 1 mais I ao quadrado menos 20 vezes 1 mais I menos 36 é igual a 0.
Se eu chamar agora 1 mais i de m, olha a surpresa que a gente terá. 50 vezes m ao quadrado menos 20 vezes m menos 36 é igual a zero. Olha só, virou uma equação do segundo grau. Dá até para eu dividir todo mundo aqui por 2. Se eu dividir todo mundo por 2, vai deixar a conta mais fácil, né? 50 por 2 dá 25 m ao quadrado. Menos 20 por 2 dá menos 10 m. E 36 por 2 dá menos 18. Tudo isso é igual a zero. Então, o discriminante é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 25, vezes menos 18. Então, o discriminante é igual a 100, menos com menos dá mais, 4 vezes 25 dá 100, 100 vezes 18 dá 1.800. 1.800 mais 100, o discriminante é igual a 1.900. E a raiz quadrada de 1.900? Eu não tenho nem ideia de quanto seja. Mas, 1.900 dá por 2, que dá 950. Dá por 2, dá 450 mais 25, 475. 475, 4 mais 7, 11, com 5, 16. Não dá, mas dá por 5. 475 por 5 dá 80, mais 75 por 5 vai dar 25. 15 dá 95. 95 dá para dividir por 5, que dá 95 dividido por 5, 95 dividido por 5, dá 19. 19. Então, o 2 sai da raiz, o 5 também sai da raiz e o 19 fica. Então, dá 10 raiz de 19. A raiz do discriminante é igual a 10 raiz de 19. Só que aqui tem uma coisa muito interessante. Ele só deu a raiz de 76. Raiz de 76 é 8,7. Então, olha só. Se a raiz de 76 é igual a 8,7, vamos lá, eu acho que dá para fazer alguma coisa aqui. O 76 dá para dividir por 2, que dá 38. 38 dá por 2, que dá 19. 19 dá por 19, que dá 1. Então, esse cara é 2 raiz de 19. É igual a 8,7. Então, passo 2 dividindo, quer dizer que a raiz de 19 é igual a 8,7 sobre 2. Se é 8,7 sobre 2, então, olha só, a raiz do discriminante vai ser igual a 10 vezes 8,7 dividido por 2. 10 por 2 dá 5. Então, vai ficar 5 vezes 8,7. Essa seria a raiz do discriminante. 5 vezes 8,7. Se essa é a raiz do discriminante, então vamos calcular o m. O m que seria o x. O m, pela fórmula de Bhaskara, é menos o b, mais ou menos a raiz do discriminante, sobre 2a. Então, seria menos o b, 10, mais ou menos 5 vezes 87, sobre 2 vezes o a. Se o a é 25, 2 vezes o a é 50. Então, quer dizer que o m seria igual
5 vezes 8,7, não sei quanto que é. Então, 8,7 vezes 5. 5 vezes 7, 35, sobe 3, 8, 5 vezes 8, 40, com 3, 43,5. Então, vai dar 10 mais ou menos 43,5 dividido por 50. Então, M seria igual a 53,5. 53,5 dividido por 50. Então, 53,5 dividido por 50 é a mesma coisa que 50 dividido por 50 mais 3,5 dividido por 50. Lembrando que o M é igual a 1 mais I, lembra? Se o M é igual a 1 mais I, então eu coloco aqui 1 mais I, já vai sair a taxa direto. 1 mais I é igual a 50 por 50 dá 1. E 3,5 por 50 vai dar 0,7, que seria igual a 0,07. Dá para cancelar. Então, I é igual a 0,07, ou em outras palavras, é a mesma coisa que 7%. E 7% corresponderá à alternativa. Vamos lá, tá? 7% está entre 6,9 e 7,39, que corresponde à alternativa B.